Sejam muito bem-vindas. Obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente. Obrigado. Eu queria que vocês, antes eu vou furar o protocolo aqui, porque a gente já tem uma pergunta para as duas, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês estão se sentindo hoje, nesse momento, aqui nós três compartilhando esse momento de regenerar, para que o público saiba que para a gente regenerar o mundo, o planeta, primeiro a gente tem que regenerar o nosso coração. Então, para a gente estar aqui bem e podendo compartilhar nossa alegria de estar aqui juntas, porque para mim é uma alegria estar aqui com vocês, podendo falar desse lugar aqui de um espaço de beleza que somos, né? O Laces, na verdade, é o que a gente fala. A gente quer regenerar os corações, os cabelos, a beleza, através daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Vocês são pessoas super ativas na causa de sustentabilidade e proteção ambiental. Qual foi esse momento que inspirou vocês a começar esse grande movimento na vida de vocês? E se teve algum ponto específico que vocês podem contar e trazer aqui como experiência? Desde muito pequena, eu sempre fui muito ligada aos animais, né? Eu fui criada com um monte de cachorro no quintal da minha avó. Então, eu sempre tive uma empatia, mas começou mesmo uma questão mais ampla, né, de outros animais, quando eu fui numa passeata da Luísa Mel, no MASP. E aí, lá eu soube de outros animais, de coisas que eles passavam, e aí eu busquei mais informações, mudei meu estilo de vida em prol dos animais. Uhum. Foi basicamente Quantos anos você isso. tinha, mais ou menos? Quando eu fui... Quando você começou a... Nessa passeata, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Caramba! Super jovem, que legal. Que e legal. aí, desde então, comecei a procurar, mas eu me tornei vegana. Nem é a pergunta ainda. Mas eu me tornei vegana faz 7 anos. 7 anos. Legal. Então foi engatinhando e pesquisando, e as coisas foram chegando para mim, informações foram chegando, e outras eu fui pesquisando por curiosidade mesmo. Sim. E é um grande desafio, né? Eu acho que assim, tem a questão alimentar, porque ser vegano não é só sobre não se alimentar de animais, né? Exato. Tem a questão da vestimenta, tem a questão do estilo de vida como um todo, né? O que não acontece no cosmético muitas vezes, que infelizmente é algo discutível, né? Porque normalmente fala cruelty free, né? E vegan, né? Tem os selos, mas muitas vezes o cosmético ele tem ingredientes que não que o cosmético, por que ele é testado em animais, né? Ele é testado em animais no passado para a segurança daquele cosmético, né? Se ele não tem ingrediente animal, né? Então também não é vegano, né? Só que muitas vezes não significa que ele é natural. Exato. E aí muitas vezes ele tem ingredientes químicos que quando você toma o banho, vai lá para a água do seu banheiro, vai parar em algum lugar que muitas vezes atrapalha a fisiologia. E se prejudica o planeta, prejudica a sua pele e a sua saúde. Sem dúvida. Consequentemente, né? Temos que aprender muito sobre o nosso estilo, né, de viver. Total. E você, me conte. Eu sou a caçula de 6. Meu Deus. Né? Apesar de um eu não ter conhecido, né? Porque ele faleceu bebê, mas... Então, são 4 irmãos e irmãs mais velhos. Então, eu não tinha domínio nenhum da televisão. Eu era obrigada a assistir o que eles assistiam. E um dos meus irmãos assistia a uns documentários de vida animal, sempre. Todo dia, em algum horário, que eu não vou lembrar qual. Então, eu tinha uns 5, 6 anos e eu me viciei a assistir, que era com o Sir Attenborough, que é um Sir mesmo lá da Inglaterra, né? E eu via aquelas imagens. Tinha muita coisa da África, né? Mas tinha coisa sobre o oceano, lugares que a gente achava que eram muito exóticos. E eu ficava vendo aquilo, eu ficava fascinada. Então eu falava para minha mãe, aos 6 anos de idade, que eu queria trabalhar no Instituto Butantan com soro de cobra. Meu Deus, né? Corajosa. E eu fui crescendo. Eu adoro serpentes, gente, adoro. Aí eu fui crescendo, até tem uma aqui. Aí eu fui crescendo querendo fazer biologia. E aí eu fiz biologia. Emendei o mestrado em Ecologia e Recursos Naturais. E durante o mestrado, eu comecei a enxergar que o fato da gente ter pesquisa científica não é suficiente para a gente mudar o comportamento das pessoas. Se a gente não tiver
um agregado de pessoas pensando, criando estratégias e principalmente influenciando as empresas, a gente não consegue fazer mudanças. Sim. Então, esse foi um pouco da trajetória, assim. Que legal. E quanto tempo você já trabalha com... Você lembra falar? 20 anos. 20 anos, meu Deus do céu. Que loucura. Pois é. E você, né, teve agora na COP, na última COP da biodiversidade, e aí aproveitando, assim, desculpa se talvez a gente vai falar coisas óbvias, mas eu acho que o óbvio às vezes tem que ser dito, e eu aprendi um monte de coisa nessa última COP da biodiversidade, então eu queria que você explicasse para o público um pouquinho, né, do que é a COP, qual a diferença entre as duas COPs, quais são os principais temas que foram discutidos, dessa última COP que aconteceu agora na Colômbia, até semana passada, a COP 16, em Cali. Então, se você puder contar um pouquinho, né? E aí, assim, se você também quiser trazer um pouco das resoluções, né? Porque acho que é super legal também a gente saber o que foi, o que começou e como chegou no final ali. COP significa Conferência das Partes em português. Essas conferências, elas se dão em função de convenções que foram criadas no âmbito da Eco 92. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, by the way. No Brasil. No Brasil. A partir dali, da tal famosa Eco 92, eles definiram que a gente estava enfrentando alguns problemas muito sérios. Um deles, mudanças climáticas, ou seja, já faz muito tempo que a gente vem falando de mudanças climáticas, né? Apesar de ter ainda muita gente negando, ainda tem muito negacionista, mas ela está aí, né? Quem estava duvidando ainda deve estar sentindo já esses impactos. A perda de biodiversidade e a questão da desertificação. Então foram criadas essas 3 convenções. Dessas 3 convenções, 2 ficaram definidas que nós teríamos encontros periódicos. Então, da Convenção de Clima, ou Convenção Quadro de Clima, a gente tem encontros anuais, que é a famosa COP Clima. E a COP de Biodiversidade, nós temos a cada 2 anos. Né? Por isso que existem esses números que parecem a mesma coisa, mas não é. Então, a gente tem essas COPs ocorrendo aí, por exemplo, a COP de Clima vai ocorrer agora em Baku. Né? Agora, essa semana está acontecendo. Já está começando. Então, o que acontece? O papel dessas convenções é a gente ter os países membros, ou os estados membros, definindo metas anuais, né, para cada 10 anos, né, para a década e até mais, para a gente mudar o cenário de impacto ambiental, tanto sobre a questão das mudanças climáticas, quanto sobre a perda de biodiversidade. E nós temos também hoje a Convenção para espécies migratórias, que é uma outra questão, que as espécies migratórias servem muito como indicadores das condições ambientais ao redor do globo. Então, basicamente é isso. Então, olhando para essa questão da COP de biodiversidade, quando a gente teve, 2 anos atrás, a anterior, que foi a Kunming, Montreal, né, foi o nome dessa COP, ela se deu em Montreal, em dezembro de 2022. Então, criou-se o que a gente chama de framework, o quadro, né, o quadro global de biodiversidade, e cada nação que é signatária da Convenção da Biodiversidade define seus planos nacionais de biodiversidade, que no Brasil a gente chama de EPAMB, e internacionalmente a gente chama de NBSAP. Então, cada país tem que levar, tá bom, o que vocês vão fazer para que a gente, de fato, alcance as metas globais de biodiversidade? Entre essas metas globais, ficou definido que cada país deveria proteger 30% das suas áreas naturais, seja oceano, seja floresta ou outros ecossistemas, que a gente tem que lembrar que não é só floresta que é o ecossistema que deve ser protegido. Pantanal, que é a área de charco, né, o cerrado também, ou a caatinga, que é um semideserto também, né, porque a caatinga tem um papel importante como todos os outros biomas. E a partir dessa questão dos 30%, e também 30% de áreas desmatadas que deveriam ser, de alguma maneira, recuperadas. Então, esse foi o grande mote lá de Kunming, e também o fato
de ter sido criado uma espécie de um fundo para que países desenvolvidos colocassem recurso financeiro nesse fundo para auxiliar os países em desenvolvimento a cumprirem as suas metas. Então, muita gente saiu da COP16 dizendo que a COP falhou um pouco, primeiro porque vários países não levaram as suas EPAMs, os seus planos, né, de proteção, e também os países que haviam se comprometido lá atrás, em Montreal, a contribuir com recurso financeiro, não contribuíram. Foram pouquíssimos os países que contribuíram com esse recurso financeiro. Então, tem gente que diz que falhou. Mas a gente tem que lembrar que a COP não é só sobre os estados negociando, ela também é sobre todos os outros públicos que, de alguma maneira, trabalham em prol da biodiversidade. E é importante a gente lembrar que, se a gente não proteger biodiversidade, não proteger natureza, a gente não atinge proteção contra as mudanças climáticas. Eu acho legal você, porque assim, a minha sensação, eu já tive a honra, né, de em 2 COPs do clima, a COP28, a COP27 e a COP28, o Leice esteve lá fazendo 3 palestras sobre o que a gente faz na prática, porque não somos especialistas em sustentabilidade, o que a gente acaba fazendo é através do nosso ecossistema de beleza, o que a gente pode minimizar para proporcionar para o nosso cliente essa forma de fazer cabelo, fazer a compra de um cosmético, mas que tenha mais consciência, né? E o que eu sinto muito é que existe uma grande distância entre o que se fala lá e na prática o consumidor aqui. E a COP da Biodiversidade, que agora a gente foi também pela primeira vez, eu achei ela mais próxima, tanto é que assim, eu participei, nossa, eu fiquei muito feliz, me senti muito cidadã participando de uma mesa, né, com a ministra do Meio Ambiente e, enfim, indígenas, ONGs, e incrível, você está lá sentada, claro que para falar você tem que ter uma pré-inscrição, mas de qualquer forma está lá sentado ouvindo aquelas pessoas falar para a ministra do seu país, né? Tipo, olha, isso não aconteceu, isso tem que olhar, isso não tem. Eu me senti tão cidadã, assim, tão feliz de poder participar, porque eu falo, nossa, gente, estou entendendo como que funciona, porque eu acho que falta muito, e assim, acho que é um dos nossos objetivos aqui, né? E é muito o que a gente faz ali na prática, né? Ela como voz, eu como empresa, tal, é entender muito disso e levar para a vida comum do cidadão na hora que ele vai consumir um produto, na hora que ele vai falar sobre os direitos, na hora que ele vai exercitar tudo isso, né? Então, o que você acha que falta para existir de fato essa, até assim, para a gente poder, como comunicadora e como passar para frente, né? E para quem está nos ouvindo aqui possa aprender um pouco mais, para que de fato vá descobrindo coisas e a gente vai. Eu acho que o conhecimento ele é justamente é como se fosse uma catraca, né? Você passou pelo conhecimento, você sabe sobre aquilo, é muito difícil você voltar atrás e consumir errado. Né? Você fica com aquela pulguinha na tua cabeça falando, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, né? Eu acho que é a consciência ali, a consciência, né? Ali Sim, o que eu penso é que falta muito ainda, isso é discutido, porque antes dessas metas que a gente tem agora, das 27, a gente tinha um outro conjunto de metas que foram criadas na COP de Biodiversidade no Japão em 2010, faz tempo, hein? Que eram as tais metas de Aichi, e nessas, ou Aichi, né? E essas metas, tinha a primeira meta que era justamente comunicação. Isso não avançou muito, porque acaba ficando aquele público específico que trabalha com esse tema, que a gente fala que são os convertidos falando para os convertidos, né, no cenário da sustentabilidade ou da proteção ambiental, etc. Então, falta comunicação. E aquilo que a gente estava até falando antes, a gente não pode continuar falando o tal do cientifiquez. A gente precisa ter uma clareza na nossa narrativa e na nossa fala para que mais pessoas consigam entender. Então, por exemplo, se eu tenho esse panorama de que o Brasil tem um compromisso de proteger 30% do seu território florestal e de ecossistemas naturais, na verdade, não só florestal, isso inclui oceano, né, costa, mangues, etc., fazer as pessoas comuns entenderem por que o Brasil assinou isso. O que isso tem a ver comigo?
Por que que eu não posso avançar, por exemplo, numa área protegida e retirar o que tem ali? Então, tem algumas coisas importantes que essa é a falha. Sem floresta, a gente não tem recurso hídrico. É uma loucura. É uma Nem loucura. imagina Que foi o que aconteceu aqui na Cantareira. Porque ali está tudo desmatado. Então, o que faz com que a gente tenha retenção da água é a floresta, são as árvores. Então, se eu desmato, a gente tem, na verdade, uma dificuldade muito grande de absorção e escoamento daquela água e até uma filtragem. Fora isso, quando passa o fogo, que foi o que aconteceu há pouco tempo, você queima tudo que está no solo. Então, como que você vai ter produtividade agrícola se você está queimando o solo? Não faz sentido. Então, a gente tem nesses ecossistemas o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que são os serviços prestados pela natureza. Então, por exemplo, disponibilidade hídrica é um serviço ecossistêmico. Regulação climática é outro serviço ecossistêmico, que é o que a gente sente. Por exemplo, se eu estou aqui no meio da cidade e eu vou, por exemplo, aqui para a Serra da Cantareira mesmo, onde tem floresta, eu não vou sentir uma diferença gigantesca na temperatura, de 2, 3 graus até de diferença. Por quê? Porque tem floresta. Então, se eu quero modificar essa sensação térmica, por exemplo, que a gente tem enfrentando com mudanças climáticas, a gente tem que manter os ecossistemas, né? Não vou dizer intacto, mas que a gente precisa usar de uma maneira consciente e responsável. Eu acho. Só que é isso, a comunicação para fazer esses links e mostrar que tudo está conectado com tudo, não existe hoje de maneira integrada ou de maneira eficiente. Então, a gente precisa tornar a comunicação eficiente, por exemplo, usando as ferramentas que a Ingrid tem. Então, é isso que eu ia Inclusive, agora. eu ia falar sobre comunicação. Como é difícil falar sobre esses temas. Porque as E tem pessoas, na engajamento? verdade, Não querem. também. Mas as pessoas não querem falar sobre Não. isso, porque elas estão numa zona de conforto que elas não querem sair. E aí você tem que falar de uma maneira amorosa e eficaz, eficiente. E às vezes está acontecendo, por exemplo, as queimadas que aconteceram, as enchentes no sul. E você não quer, não tem todo aquele amor para falar, porque você está numa situação de desespero. Você fala, gente, pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não enxergam que a crise climática chegou. A gente não pode fingir que não existe. A gente não pode fingir que não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade, a nossa lição de casa tem que ser feita. Sim. Não tem como a gente só culpar o governo, culpar o outro. Não. Nós precisamos qual é a olhar nossa pra parte nós. nisso, Exato. né? E como que você sente, assim, a sua resposta, né? Como você tem toda uma linha, né, de construção ali dentro da sua fala sobre o veganismo, sobre essa proteção aos animais e essa conexão, né, com a sustentabilidade, a bioeconomia, porque no fundo todos somos hoje influenciadores de pessoas, exato. Da forma de consumo. 100%. Então, como que você faz isso na sua rede social de uma forma pacífica, amorosa, como você já falou, porque eu acho que é isso, né? Comunicação não violenta. Não violenta, porque também isso é um problema hoje em dia, né? A gente está vivendo esse momento, né, de polarização total de tudo. Então, e acaba que as pessoas têm essa coisa, né? A gente fala muito sobre saúde mental também, né? Então, assim, tem essa coisa de também se grudar muito nos opostos, né? Então, você tem que ter toda uma curadoria, né? Do que você vai falar, como você vai falar, como que é isso no seu dia a dia. A gente não quer falar, porque às vezes a gente precisa ficar um pouco, porque como eu tenho fases que eu estou muito ativista, e tem fase que eu preciso me recolher, que eu preciso, nossa, calma, vamos respirar um pouco, porque é um assunto complicado, né? Porque quando a gente sente muito em relação à natureza, em relação aos animais, e a gente lida com aquela realidade todos os dias, às vezes a gente não está preparada para falar sobre aquele assunto, sabendo como a maioria das pessoas vão reagir àquilo que você está falando. Então, o que eu falo mais, assim, o que eu vejo que surte mais efeito é que cada pessoa é uma pessoa, né? Sim. Mas mostrando o que eu como eu faço, eu já fui muito como é que fala? Muito, não online, mas os meus conteúdos teve uma época que era muito voltado à alimentação. Então, eu mostrava como que eu fazia, o que eu fazia, aí eu colocava, tem proteína, tem isso, tem aquilo outro, eu não preciso, né, comer uma origem animal para eu me manter saudável. Não preciso. É uma escolha, né, de cada um, mas não é necessário. Mas eu acho que também é legal mostrar a realidade, os bastidores das indústrias,
porque outras pessoas vão ver os efeitos climáticos por outra visão que você mostrar para elas. Sim. Então, às vezes, uma pessoa precisa ver uma imagem mais forte para tocar nela e ela, então, refletir sobre aquele assunto, sabe? Porque as pessoas têm mesmo dificuldade para relacionar as questões climáticas com o que elas consomem, seja para passar na pele, seja para se alimentar, seja É muito louco essa objetos, cegueira, né? tudo. Sim. Essa desconexão com aquilo. Tem uma questão importante que a gente discute muito, que é o seguinte, por isso que eu gosto de trazer muito a perspectiva indígena. Os povos originários, eu até prefiro chamar de povos originários do que indígenas. Os povos originários aqui do Brasil, e não só do Brasil, né? Povos originários, de maneira geral, têm uma conexão muito mais forte com o ambiente onde eles vivem. E é importante porque a pessoa que vive no meio urbano, ela se pensa como pessoa urbana, distante e desconectada da natureza. Não, isso aqui tudo é um pedaço da natureza. Ele pode não ter uma cara de floresta, e não tem, mas ainda assim é natureza. E nós somos parte da natureza. Então, se eu sou parte da natureza como indivíduo, e a população é parte da natureza como grupo social, esses impactos todos que acontecem naquilo que o ser urbano entende como longe, está acontecendo com essa pessoa e ela não percebe. Uma das coisas, por exemplo, é a questão do plástico, que a gente estava discutindo antes. Então, um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje com a proteção dos oceanos é, obviamente, a questão do plástico, microplástico. Então, se eu como peixe, não importa qual peixe, se ele é oceânico, marinho, ele está recheado de plástico. Então, eu estou comendo, vocês estão comendo plástico se vocês estão comendo peixe que vem de origem oceânica, seja aqueles que são produzidos ali perto, né, de cativeiro, né, os salmonídeos, por exemplo, que tem cara de salmão e nem salmão eles são, né, os salmonídeos, ou qualquer outro. Então, a gente precisa ter essa perspectiva de visão holística. E quando eu falo visão holística, é holos do grego, que significa todo. Não é uma visão espiritual, etc. Não é de jovem místico, não. Estou falando holístico, de ter uma visão do todo. Porque, de novo, tudo está conectado a tudo. É muito importante isso. E aí, só para complementar essa fala, né, quando a gente fala de plástico, às vezes a gente pensa apenas nas embalagens de produtos, garrafa PET, né, de plástico em geral. E eu posso trazer uma visão para vocês do cosmético, né? Além, assim, as nossas embalagens é um desafio para toda a indústria cosmética. Imagina. Você fazer sem a embalagem de plástico. A nossa embalagem, ela tem uma tecnologia, ela é de plástico reciclado e reciclável, 100% das nossas embalagens. Que é uma coisa que as pessoas às vezes não imaginam, né? Que existem plásticos que não são recicláveis. Que não são recicláveis. Quer dizer, a gente não produz um plástico novo para as nossas embalagens, ele é 100% de reuso, e ainda tem uma tecnologia chamada Go Green, que em vez de levar 5 anos, em vez de levar 200 anos, leva 5 anos, caso a pessoa descarte incorretamente, porque a gente ainda tem a possibilidade da logística reversa, que a pessoa tem um benefício se ela traz as embalagens para cá. Eu sou testemunha. É, isso aí. Mas também tem uma coisa que é as matérias-primas que estão dentro dos cosméticos. Todos esses sensoriais que a gente às vezes sente, né? De silicones, perfumes, o toque são derivados não só de petróleo, mas também de microplásticos que fazem esse sensorial acontecer e que naturalmente vão. Então, às vezes eu sou vegana, né, vegetariana, não, enfim, né, tenho toda essa preocupação, só que na hora da escolha do meu cosmético eu não tenho a preocupação de ver se essa empresa, que normalmente trabalha com matérias-primas de origem sintética, não usam microplásticos na composição das matérias-primas, que é um papo meio científico, né? meio, como você chamou? Você falou cientifiquez, mas que assim, cada vez mais a transparência, né? Que você buscar saber cada vez mais de tudo aquilo que você está usando é fundamental. Quando a gente faz a escolha de um cosmético natural, isso foi uma coisa muito legal, assim, que a gente viu lá na COP, né?
a gente se sentiu muito inserido, porque assim, lá a discussão era justamente você ouvir os povos originários, porque eles conhecem sobre a terra, eles conhecem sobre a natureza, junto com a ciência moderna, como pode conversar, e eu vi isso acontecer lá, que é a coisa mais linda, sentado na mesma cadeira, na mesma mesa, onde chefes de Estado estavam, os indígenas, negros, tradicionais, ali discutindo o que é o melhor. Então, isso a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Porque é isso, né? Quando você consome um cosmético natural, um ingrediente natural, um alimento natural, se você tem essa rastreabilidade de conhecer de onde ele vem, ele está conservando, né, todo o povo originário ali com o seu conhecimento produzindo, né, em comunidades conscientes, e aí ele vira um cosmético consciente, vai para o seu consumo de forma consciente. Quando ele entra de novo na natureza, ele não está poluindo. Não gera resíduo. Não gera resíduo. A natureza não gera lixo. Exato. A gente gera lixo, gente. A natureza não tem... Banana. Vamos lá. Qual é a embalagem da banana? Descasca a banana, que veio falar para mim, é o fruto. Eu amo banana, então é o fruto perfeito. Já vem embalado da casca. De banana, então. Não, tudo bem, mas eu sei que você já falou que ela não é daqui. Verdade. Mas eu também quero entender isso. Mas assim, né, a casca da fruta é o fruto, é a embalagem perfeita. Ela vai para a natureza. Fertilizar o solo, né? Você pode processar ou fazer farinha. Essa farinha de banana verde, basicamente é a casca da banana. né? Tem carne louca de banana que é maravilhosa. Vocês já comeram? Eu já comi carne de jaca. Também da casca da banana. Você já comeu? Nossa, gente, carne louca tem uma coisa que é muito gostosa, que é o coração. Nunca comi. Banana. Pra comer. Já vi fazer. O pessoal faz um risoto. Aliás, posso fazer propaganda do Legado das Águas? Lá no Legado das Águas, que é uma reserva que eu ajudei a criar. Que é lindo o trabalho. Fala um pouco, que é super bonito. É a maior reserva privada de Mata Atlântica que a gente tem. E Mata Atlântica não tem só no Brasil, tem também na Argentina, né? Então, é a maior reserva de Mata Atlântica. Ela tem 31 mil hectares, é do tamanho de Curitiba. Então, pense uma reserva, né, do tamanho de Curitiba. E ela faz parte das reservas Votorantim. E uma das cozinheiras que trabalhava, eu acredito que ela continue trabalhando lá, eu não sei, mas ela fazia o tal do coração da banana. E eu não como banana, eu não gosto de banana. Você não gosta? Não. Mas o coração da banana, ela fazia um risoto, porque fica igual uma alcachofra. Então tem isso. Por que a gente não aproveita todas as partes das coisas que a gente compra na feira ou no mercado? Por exemplo, quando você compra a beterraba, já não vem mais o talo. O talo da beterraba é super nutritivo, tem menos açúcar do que a própria beterraba. Então, as pessoas foram perdendo essas informações. Ou comer taioba, que é uma espécie nativa de Mata Atlântica. Aí virou punk, plantas alimentícias não convencionais. E eu pergunto, não convencional para quem? Porque povos originários comiam, não tem nada de não convencional ali. Mas existe uma coisa por trás, né? Mas eu queria falar da banana. A banana... A gente está com um problema sério, porque ela está ameaçada de extinção. É sério? E as pessoas não sabem. Não sabia. O que acontece? A banana ela tem caroço, ela tem uma semente, que é o carocinho, mas é uma semente. Sim. Eu acho que quem tem mais de 40 anos, quem tem menos não vai lembrar, mas quem tem mais, vai lembrar que quando você abriu uma banana, tinha um monte de pontinho preto. Hoje você não vê aqueles pontinhos pretos. Aquilo era semente. Então, o pessoal foi modificando ou selecionando as bananas que não tinham semente, que é o que faz, por exemplo, com melancia, uva, nada mais pode ter semente. Então, o que a gente está fazendo, o ser humano faz, é reduzir a diversidade dos alimentos, inclusive, porque a gente tem que lembrar que comida, alimento, vegetal, inclusive animal, faz parte da biodiversidade. Sim. Então, a biodiversidade não é só plantinha e bichinho bonitinho que está na floresta, ou que está no cerrado, ou que está no Pantanal. Não, tudo isso é biodiversidade. Então, a partir do momento que a gente reduz a diversidade desses alimentos, a gente está colocando esses alimentos em risco. Isso é o que se fala de desertificação dos alimentos? Que você vai tirando os alimentos, tanta nutrição, que chega uma hora, a indústria, assim, né, pensando
não sei. Chega uma hora, que é um termo que a gente ouviu lá, Que vai perdendo os nutrientes. desertificação dos alimentos, que eu nunca tinha ouvido esse termo, que é você vai fazendo com que o alimento seja tão, não é processado, Modificado. você falou modificado, que ele vai perdendo essa nutrição, e que aí vai chegar uma hora que entre você comer uma banana plantada e um alimento processado, você vai fazer. Vai ser tipo igual. Eu acho que nunca eu vou fazer isso, mas é a escolha de fazer, comer esse alimento que ele tem mais nutrição. Porque o que tem acontecido é que as pessoas têm colocado os nutrientes, estão enriquecendo processados com ferro, com Sim. cálcio, com vários nutrientes que a gente precisa, que são essenciais. Sim. E aí a gente está se distanciando e o Brasil tem ido por nessa onda, porque quando a gente olha os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas só comem coisas processadas. Nossa, uma não tem loucura. nutriente nenhum, e por isso que a gente tem um dos maiores índices de obesidade, né? E eu não estou falando da obesidade da pessoa obesa no sentido dela, né? Eu estou falando dos Saúde. casos de obesidade mórbida, gente. Sim. Né? É obesidade mórbida que a gente está falando. Então, se as pessoas estão comendo e não tem nutriente ali, ela está comendo só, eu nem sei dizer, ela está comendo como se estivesse comendo plástico, Sim. né? Porque não tem nutriente. E Que você loucura. acha que, assim, essa perda da semente ao longo das modificações, será que não tem a ver também meio que um monopólio para eles terem a semente para eles e a gente não poder plantar na nossa casa, sabe? Não necessariamente. Isso torna-se cultural. Porque a gente tem alguns bancos de semente pelo mundo, né? E os povos originários e populações tradicionais, como os afrodescendentes, os quilombolas, eles fazem anualmente feiras de trocas de semente crioula. Que legal. Então, se a gente for, por exemplo, para o Xingu, numa determinada época, que é famoso, você vai ter esse momento de troca de sementes. Que sensacional. E eu vou dar um exemplo, né? É muito famoso, por exemplo, o milho peruano. Quando você vai para o Peru e você vê aquela diversidade, né, de batata, no México é mais milho. Mas assim, você tem milho preto, milho vermelho, milho laranja. Não é aquele milho amarelo que a gente compra no mercado. Sim. Porque a gente foi selecionando aquilo que as pessoas achavam que era mais interessante e se manteve comendo. Mesma coisa cenoura. Cenoura tem várias cores. Verdade. Você tem a roxinha, tem a amarela. Não tem só aquela cenoura laranja. Só que a indústria de desenho do Pernalonga, né? Então, a gente precisa olhar para essa variedade que não deixa de ser biodiversidade. Mas eu queria falar de uma coisa importante, quando você fala dos cosméticos, para além do que você tem, né, de material inorgânico, a gente tem algumas coisas importantes, e falando até de povos indígenas, povos originários, né, que são os produtos da biodiversidade, que hoje a gente tem um grupo, né, de espécies que são trabalhadas ou que tem uma cadeia produtiva muito clara relacionada a esses povos, sejam povos originários, sejam populações tradicionais, né? E a gente tem, por exemplo, o açaí. O açaí é uma espécie da bioeconomia. A castanha do Brasil... E é brasileiro. É nativo do nosso país. É da Amazônia. Bioma. A castanha do Brasil, a mesma coisa. O cupuaçu, a mesma coisa. Então, a gente tem andiroba, idem. Então, a gente tem inúmeras espécies que a gente utiliza na nossa alimentação hoje, que a gente nem sabe, e essas espécies fazem parte da bioeconomia. Para além disso, existem várias outras espécies que a gente utiliza nos cosméticos e na indústria farmacêutica. Que legal. E isso vem tudo do conhecimento tradicional desses povos, dessas populações. Que legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre bioeconomia e talvez até dar um passo para trás. Mais uma vez, me desculpe se a gente for óbvio, mas eu acho que o óbvio tem que ser dito. Fazendo esse caminho, porque eu acho que é muito importante as pessoas, né, quando ela vai lá consumir um produto de andiroba, seja um sorvete, seja um shampoo, seja, enfim, como a gente vê marcas de moda usando o couro, né, de pirarucu. Couro de pirarucu, por exemplo. Como que é isso, né? Eu queria muito que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas entendessem como que é essa rastreabilidade, né? Porque você pode também comprar, porque agora a gente vai viver isso, né? Se você não tiver essa bioeconomia bem rastreada
de fontes onde a comunidade está sendo respeitada, também você pode ajudar a degradar tudo, né? Então, explica um pouquinho sobre qual você acha, como é essa bioeconomia, né? E como você acha que isso pode agregar no nosso dia a dia aqui, nós consumidores das grandes cidades, como que a gente pode se conectar com isso e, de fato, levar isso como uma coisa importante na nossa vida, na nossa fala, na nossa atitude, no nosso momento de compra. Sim. É muito interessante o que você traz, porque existem várias organizações, inclusive o próprio governo, atuando para a gente ter não só a rastreabilidade, mas para que a gente garanta que essas populações tenham possibilidade de desenvolver os seus produtos. Mas é importante que a gente garanta que esses produtos não sejam só produtos in natura, que saiam in natura desses diferentes ecossistemas ou biomas. Porque o que acontece? Quando o produto vem in natura, uma semente ou o açaí, a polpa, só a polpa do açaí chegando para a gente, o que a gente tem de valor agregado é muito baixo. E aí a agregação de valor fica fora. E aí o início da cadeia produtiva fica sempre com o menor quinhão. E essas pessoas ficam em situação precária. Então a gente tem que garantir que nós estejamos consumindo produtos onde a gente tem de fato a rastreabilidade para a gente garantir que esses povos, essas populações não estão sendo exploradas. É o caso, por exemplo, eu não vou falar o nome da marca, né? Mas a gente tem algumas marcas, inclusive brasileiras e outras estrangeiras, que trabalham de uma forma que eles compram a matéria-prima dessas populações, né? Principalmente hoje da Amazônia, porque fica famoso, pode ser o couro de pirarucu, pode ser a borracha dos seringueiros lá do Acre, e eles remuneram essas pessoas como uma forma de, o que a gente chama de repartição de benefícios. Então eu tenho que garantir que essas marcas que eu consumo deixem claro como que elas estão repartindo benefício com o início da cadeia produtiva. Caso contrário, eu estou contribuindo para que essas pessoas, essas populações sejam precarizadas. Sejam populações, né, referente, que a gente falou de povos tradicionais, sejam povos originários. Que legal. E isso é super importante. O difícil é a gente identificar isso, né? Por isso que é importante a gente olhar o posicionamento das marcas. Como aquela marca se posiciona? Exato. Quando uma marca fala que ela é sustentável, como assim ela é sustentável? O que ela está dizendo para você que comprova que ela seja sustentável? Que é o que a gente fala do greenwashing, né? Exatamente. Que ela está usando isso ali no marketing, mas de fato fazendo. Pegar essa massa. Eu acho até legal explicar o greenwashing, que é o tal de pintar de verde. Né? Como se você estivesse pintando de verde para dizer que você é ecológico. Exato. Tinha até antigamente, não vou falar também a marca, né? Mas falava que o produto se desfazia no ar. E por isso que era sustentável. Mas a cadeia produtiva era extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então, não, você tem que olhar para a cadeia produtiva. Aquele produto que você está com ele na mão, vem de onde? Né? Qual é o posicionamento da empresa? Como que o diretor, né, o CEO, o presidente da empresa se posiciona? Quem faz parte do conselho? Essas pessoas estão, de fato, alinhadas com conceitos de sustentabilidade ou não? Sim. Então, aí eu posso até falar, tem uma marca do Pará que eu acho muito interessante, que na minha opinião é a melhor granola que tem, porque ela tem floquinhos de mandioca, né? Nossa, de tapioca, né? E é uma marca do Pará, que trabalha justamente com a cadeia produtiva de alimentos, repartindo benefício com essas cadeias, né, com essas populações. Que legal. É super importante. Ingrid, eu queria que você contasse um pouquinho como que você faz as suas escolhas assim, né, no seu dia a dia. Claro que a gente entendendo que somos aqui praticantes e não especialistas, Sim, né? lógico. É bem importante a gente fazer esse disclaimer aqui, porque é isso, né? Eu tô aqui como entusiasta, você como uma pessoa que fala sobre veganismo já há bastante tempo. Mas assim, como que a gente procura, né? Eu queria que você contasse um pouquinho se tem alguma coisa, até porque assim, a ideia aqui muito dessa conversa é inspirar as pessoas, né? A tentar mudar, nem que seja alguma coisa na sua vida, com esse nosso papo, né? Aprendendo
a teoria, para que a gente, tendo conhecimento, para que a gente consiga, de fato, praticar no dia a dia. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco, se você tem alguma, né, alguma dica para dar, alguma coisa que você possa compartilhar no seu dia a dia aí. Essa questão de me questionar, de refletir a cada coisa que eu vou comprar, vou consumir, vou comer, ela surgiu muito forte na minha mente depois que eu me tornei vegana, que eu comecei a questionar tudo. Por exemplo, ler rótulo é uma coisa que ninguém faz. A gente chega num nível de confiança, tanto com a indústria alimentícia quanto as outras indústrias, seja da beleza, enfim, que a gente confia em tudo que está ali, a gente não pesquisa, né? E aí eu comecei a ver esse tipo de coisa, ler os ingredientes que estão ali, procurar saber mais sobre a empresa. Então hoje eu consumo desde o produto de limpeza lá em casa, eu sei de onde vem, eu sei qual é a empresa, eles mostram onde que é cultivado o ingrediente principal daquele produto, sabe? Que é a mesma coisa que vocês fazem. Vocês promovem muito esse talk, essa conversa. Sim. Vocês procuram cada vez mais serem transparentes em tudo que vocês fazem. Então eu acho que o que a gente precisa fazer é cada vez mais se questionar o que a gente está consumindo, para ver se faz mesmo parte do que a gente está buscando. Porque às vezes, quantas vezes aconteceu da minha mãe comprar, tipo, um desodorante, alguma coisa assim, e ver que, não, esse aqui tem lavanda. Aí você vai ver, tem o cheirinho lá, a fragrância. Não tem lavanda. Da lavanda não tem lavanda, sabe? Então, hoje em dia, a indústria está com todo mundo nas mãos, porque eles conseguem fazer com a maior parte da população o que eles quiserem. Porque a maioria está mesmo dormindo. E quando tem alguém falando sobre, a gente se torna meio maluquinho, assim, sabe? Na vista não tem problema. Na visão das pessoas. Não, ela é meio maluquinha, ela gosta de ver rótulos e tal. Então, se eu pudesse causar um pouco de reflexão para quem está nos assistindo, seria isso, questionar mesmo tanto as nossas atitudes, as nossas responsabilidades, e quando for consumir, entender o que é aquilo de fato que você está comendo, de onde vem, quem produziu, com quais ingredientes. Eu acho que é o básico um caminho que a gente deveria fazer, é o caminho para seguir. E não é fácil nem simples, mas assim, o que é fácil e simples, gente? Abrir um pacote, né? Que é fácil agora, que é né? fácil Daqui agora. A pouco você pode estar internada lá no hospital. Exatamente. Então, eu queria até falar um pouco sobre isso, porque anos atrás teve um grupo de mães que criou um movimento chamado Põe no Rótulo. Põe o rótulo. Põe no rótulo porque essas informações não estavam indo para o rótulo. Então, vários bebês e crianças estavam desenvolvendo alergia a coisas, as substâncias que estavam ali, eles não sabiam quais eram as substâncias, porque essas substâncias não estavam no rótulo. Então, uma amiga, Ana Maria Mello, era uma das pessoas desse movimento. Então, isso é super importante. Então, quando você está comendo, ingerindo, comprando qualquer produto, né? Da onde vem esse produto? Qual o impacto que esse produto ou a produção dele provoca, e que isso pode voltar para mim de alguma maneira como uma contaminação na água que eu bebo. Sim. Né? Ou no alimento que eu como. Microplástico, por exemplo. Ou metais pesados. Onde tem garimpo, e esse garimpo é ilegal, tem muito mercúrio. E esse mercúrio está circulando. Então, se a pessoa come uma carne, que ela não sabe de onde vem, essa carne está vindo de uma área próxima a essas áreas de garimpo legal, ela está se contaminando com mercúrio. Nossa, que loucura. É sobre isso. E aí depois tem uma saúde prejudicada, aí dá-lhe remédio, dá-lhe doença, você não retira do corpo. É o que a gente chama de metal pesado. Porque uma vez o seu organismo não metaboliza ele, não retira. E aí ele se une a outros nutrientes que você precisaria e ele fica preso lá no mercúrio. Lá no mercúrio. E aí você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Meu Deus do céu. Eu queria que você contasse, eu vi muito lá na COP da biodiversidade, uma relação da onça, do jaguar, né, do jaguar, com as questões hídricas, né? Então eu queria que você contasse um pouco, porque eu não sabia disso. E aí acho que é uma coisa muito interessante de saber. Tá aparecendo?
Senão eu vou falar, deixa aí. Quer mais água, não? Não tem aqui. Ai, desculpa, gente. Né? Imagina, acontece, o meu quase caiu. Bom, vamos lá. Lá na Colômbia, então, a gente tinha uns postos, né? Uns locais que a gente podia encher as nossas garrafinhas de água. Que a ideia é não comprar, não consumir água, principalmente água que vem, né, em garrafa plástica. Então, todas as Coops, eles distribuem umas garrafinhas de metal, que isso é, né, produto colecionável para quem participa das Coops. E aí você usa essa garrafinha para, né, se hidratar. Então, existem vários pontos de água. E dessa vez a Colômbia fez uma brincadeira que era jaguar, né? O jaguar é a onça pintada. Só que no meio, jaguar, quando você olha, está escrito água, né? Então era uma referência à importância da gente manter as florestas para garantir disponibilidade hídrica. Então, onde tem a onça pintada, ela é um animal que para a gente é onça pintada, em inglês é jaguar, né? Jaguar, e em espanhol é jaguar. Então, onde você tem onça pintada, isso é um indicador que você tem uma floresta sadia. Se você tem uma floresta sadia, você tem disponibilidade hídrica. Olha que Então, legal. a onça, de alguma maneira, mostra para você que aquela água que está ali é porque aquela floresta está protegida. Que legal. Essa é a relação. Que legal, gente. E tem uma coisa importante que é a história da floresta viva. Porque não adianta você manter a floresta e os animais desaparecerem. Porque quem vai continuar a manutenção, na verdade, da dispersão de sementes, da polinização das flores. A gente estava falando de poluição, né, desse problema urbano. Teve uma hora que você estava falando e eu lembrei uma coisa sobre mudanças climáticas, se as pessoas não percebem, etc., os impactos. A gente não vê, por exemplo, borboleta na cidade. Verdade. A gente não vê abelha, a gente só vê aquela abelha europeia. Aquelas abelhas nativas, basicamente, sumiram daqui. Então, tem várias coisas que a gente via... São indicativos, né? Exatamente, são indicadores ambientais. Indicadores, São indicadores ambientais. Então, por exemplo, as borboletas, elas são super sensíveis. Então, elas não sobrevivem onde você tem áreas poluídas. Então, é um indicador ambiental. Como é que vai ter borboleta aqui? Não dá. Não tem. Não vai ter uma ou outra em alguma área que você ainda tem um jardim, alguma coisa, né? Mas fora isso, a gente pode perguntar quanto tempo a pessoa que está assistindo aqui não vê uma borboleta na cidade de São Paulo, num bairro urbano onde ela mora. Você sabe que o Laces faz compensação de carbono desde 2014 e é voluntário. E a gente já regenerou uma mata ciliar ali na região próxima a Piracicaba. E foi muito interessante, quando a gente começou, eu nem entendia muito o que era, como é que funcionava, e a gente foi conhecer a área, foi super legal, tem um senhor que mora lá e tarará. Isso em 2014. Antes da pandemia, a gente voltou lá e já tem uma área, assim, é incrível, né, como a natureza se regenera, basta você dar a mínima condição para que ela volte. E muito interessante, porque isso é uma coisa que eu não tinha me atentado. Ele contando histórias de que agora a mata estava regenerada e que ele estava muito feliz porque ele tinha uma coruja branca. Ah, Sindara. Que ele tinha desaparecido da região e que tinha voltado por conta da mata. E eu falei, gente, e ele assim, feliz, porque ele falou assim, nossa, era minha coruja meio de estimação, assim, né? E ele contando pra gente todo feliz, que, nossa, ela vem todo dia, ela não sei o quê, quer dizer, toda noite, né? Porque coruja à noite, mas tal, né? E eu achei muito incrível, eu falei, nossa, é verdade, se você mantém até a floresta em pé, ela tem a casa dela de volta. Exatamente. Os alimentos, a água. E é interessante porque a coruja, ela não serve para assustar no Halloween, não. Ela tem um papel ecológico importante. Porque ela, na verdade, controla várias populações de insetos, inclusive. Então, por isso que a gente fala muito de equilíbrio ecológico, mas é um equilíbrio dinâmico, que respeita sazonalidade, por exemplo. Então, tem uma época que você vai ter mais uma coisa, vai ter mais outra coisa. No entanto, cada espécie tem o seu papel. Então, por exemplo, cobra, que o povo morre de medo e tem pavor, ela controla a população de roedores.
Quando você não tem serpente nenhuma, cobra nenhuma, o que vai acontecer? A população de roedores vai aumentar muito. Exato. Quando a gente tem o sumiço das abelhas, a gente tem problemas sérios na agricultura, porque quem promove a polinização de várias espécies agrícolas são as abelhas. Também morcegos, pessoas não sabem, mas morcego também poliniza, além das borboletas, várias outras espécies. Que legal, gente. Muito Tá bom. tudo. Ai, queria tanto ter sido bióloga, gente. Sabia? Vem comigo, dá Adoro, tempo. gente, que Eu também. delícia! Nossa, eu cada vez sou mais uma bruxa do mato, gente. Eu Quero também. muito, assim, cada vez me conectar mais. Eu Eu sou uma também. pessoa muito, muito conectada à natureza. Sempre fui, mas eu percebo, eu falo que às vezes eu sou até meio maluca, assim, porque eu sinto às vezes as árvores e a natureza falando comigo, sabe? Eu tenho uma coisa meio de mentalização. Eles vão achar que eu sou meia louca, mas tá tudo bem também. A gente Depois já tá dos 50 a gente fala o que a gente acredita e tá tudo bem. Eu acredito nisso, eu falo com as plantas mesmo e Mas tá é uma tudo questão bem. de percepção, né? É Eu a super me percepção. conecto com isso, e assim, cada vez mais. E, nossa, eu sou muito apaixonada por você ter o saber, né? Você conseguir primeiro ter a sensibilidade, porque eu acho que é isso, somos natureza e a gente não pode esquecer disso. A gente falou aqui já, mas não esqueça disso. Se eu puder deixar uma frase para você, não esqueça que você é natureza. A falta de vitaminas, de todas as coisas que você tem, o estresse mental, social e ambiental, é a falta de ir para a natureza. Se eu puder te deixar uma dica, né? Uma mensagem, é que a gente precisa da natureza para a gente sobreviver. Então, quanto mais a gente se conectar a ela no nosso dia a dia, e não precisa ir para o Himalaia, ir para a floresta amazônica, às vezes é ali. O mangue né? aqui do lado. Exato, maravilhoso, e começar a fazer melhores escolhas. Bom, eu queria ficar horas aqui Nossa, conversando com nem vocês, vai. tá uma delícia. Assunto Obrigado, maravilhoso. olha, gratidão profunda pelo Muito conhecimento, pelo tempo de vocês. Pela honra. E aí eu queria que vocês, assim, pudessem deixar uma frase, uma mensagem, que a gente depois isso vai virar um grande arquétipo aí de mensagens para as pessoas, porque a ideia é isso, é construir pontes, conexões de saberes. Hoje estamos entre mulheres aqui, mas saberes, assim, a gente fala uma coisa, né, que o futuro de fato é ancestral e a gente precisa buscar essa nossa ancestralidade, as nossas raízes, para de fato se conectar com aquilo que tem importância no mundo. A gente sobrevive quanto tempo mesmo sem oxigênio? 3 minutos? Por aí. Né? 3 dias sem alimentos? Uma semana Uma semana sem água? Não, é uma semana sem alimentos, né? 7 a 8 dias, 3 dias ou a 4 dias sem água. Sem água. E alguns segundos sem oxigênio. oxigênio. Então, perceba o que a gente está fazendo com o nosso planeta, e sem ser eco-chato aqui, mas só para a gente começar a pensar que as plantas já vieram para esse mundo aqui há 450 milhões de anos, e elas sobreviveram. Quem é a espécie mais vulnerável? Então, assim, isso tem a ver com você. Cada gota no oceano compõe o oceano. Então, eu quero deixar aqui para você que você se inspire com a nossa fala, com essas mulheres maravilhosas que tiveram me deram a honra de escutá-las, e que a gente possa, no nosso dia a dia, conectar cada vez mais a nossa natureza individual com essa grande mãe terra, Amém. que é a que nos suporta, que é a que nos dá vida e nos dá tudo o que precisamos. Então, eu queria que vocês terminassem aqui dizendo alguma coisa. Muito honrada de estar com vocês. Obrigada. Muito honrada, desde a hora que eu cheguei, eu falei, que honra, vou sentar do lado da Cris, gente, que honra. Imagina. Maravilhosa. Ela me inspira diariamente. E se eu puder deixar uma frase para você, seria, se for consumir, questione. É isso aí. Se estiver de acordo com os seus valores, coma. É isso. Obrigado. Acho que o recado que eu gostaria de deixar como nós somos natureza, se a gente quer continuar, que a nossa família continue bem, saudável no sentido de saúde, a gente precisa manter a natureza também saudável, os ecossistemas saudáveis, porque nós somos natureza. E muito obrigada, foi excelente, obrigada pelo convite. Imagina. Amei.
Obrigado maravilhoso. vocês, espero vocês no próximo Regenerar.